Gente, boa tarde a todos vocês que estão participando desse encontro. Isso é uma proposta da biblioteca com a pós-graduação, juntamente com o EAD, de trazer ao conhecimento de vocês algumas questões de boas práticas em pesquisa. Eu coloquei isso para a gente refletir um pouco, porque não basta vocês chegarem aqui, iniciarem uma pesquisa. Nesse momento que vocês estão agora, ou no mestrado ou no doutorado, vocês façam um retrospecto aí do seu percurso pessoal, do profissional, como você está no seu percurso acadêmico, qual a sua motivação para estar aqui desenvolvendo uma pesquisa, porque todos têm um porquê, e pensa nesse grande pergunta de pesquisa que vocês vão tentar resolver enquanto vocês estão elaborando o trabalho de pesquisa de vocês. Então, eu acredito que, como todos nós, né, o percurso de cada um é diferenciado, mas não foi fácil, cada um tem a sua dificuldade, tem as suas limitações, mas o fato de estar aqui já é uma motivação para que vocês desenvolvam uma pesquisa dentro dos parâmetros de qualidade que a universidade ela solicita, tá? Então, pensando nisso, enquanto vocês estão assim fazendo o seu preparo de pesquisa, sua estrutura de trabalho, vocês ficam pensando em quais os autores e documentos científicos vão representar vocês e que vão dialogar com o seu trabalho, tá? E dessa forma, essa construção da pesquisa de vocês, ela tem o propósito de contribuir para uma pesquisa científica de qualidade, porque muitos de vocês estão na área de educação, formando pessoas, e isso reflete diretamente na comunidade, no contexto em que vocês trabalham ou ministram aulas, né? E salientar também e pensar na responsabilidade da comunicação científica em ciências humanas. As ciências humanas, muitas vezes as pessoas falam, valoriza mais uma ciência exata, uma engenharia, mas as ciências humanas, ela é a base de todas as outras, tá? Então, daí a importância dessa área na formação e na produção de trabalhos que venham contribuir com a formação de outros profissionais. Então, é uma responsabilidade muito grande de vocês. E essa questão de trabalhar com boas práticas de pesquisa, a motivação começou faz já algum tempo. Nós temos aí 2005, 2011, essas boas práticas começaram a se formalizar, porque foi uma exigência das agências de fomento à pesquisa, né, para que as produções científicas elas alcançassem excelência, principalmente nos trabalhos acadêmicos. Por quê? Porque com a internet, a disponibilização de dados informacionais, o acesso aberto e a facilidade que a gente, uma facilidade assim, vamos dizer, entre aspas, que a gente tem de recorrer, de buscar trabalhos na internet, isso fez com que algumas situações ocorressem algumas situações em que percebemos a má fé, né, de alguns pesquisadores, infelizmente. Então, nessa perspectiva, com essa preocupação, a universidade ela busca construir uma cultura entre vocês, pessoal de pós-graduação e de graduação também, que tem aí a sua iniciação científica, os seus trabalhos de conclusão de curso, para realizar boas práticas de pesquisa. E também não deixar de prevalecer o respeito à propriedade intelectual e ao direito de cada autor, porque vocês também vão ser autores, né? Vocês vão produzir um trabalho único, trabalho de vocês, né? Vocês têm ideia, vocês têm embasamento teórico de outros, mas todos os trabalhos têm um diferencial.
E esse diferencial é único porque é a ideia de vocês. E como que vocês gostariam que os seus trabalhos fossem representados? Que alguém viesse, copiasse a ideia de vocês, que alguém todo aquele empenho em elaborar um bom texto fosse copiado assim aleatoriamente. Então, vocês tenham essa preocupação justamente com os autores que vocês vão trabalhar, né? E essa questão de boas práticas de pesquisa, elas têm os pilares na educação e formação, que promover atividades educativas, né, que trazem para à tona os valores e competências pertinentes à integridade e ética na pesquisa. Tem também a questão da prevenção, que é um outro pilar, para que os pesquisadores e estudantes da instituição não se envolvam, né, em aplicação de valores e do exercício dessas competências, que vocês se comprometam em se envolver com essas boas práticas. E a investigação é fazer aí, trazer, caso ocorra alguma coisa fora do que está previsto, a universidade investiga, faz uma investigação formal, pune de maneira justa e rigorosa. Então, tudo isso é para evitar as más condutas na produção científica. Aí, o que que a universidade começou a fazer? Ela começou a se precaver para que não ocorram esses eventos em que a pesquisa seja prejudicada. Então, foi instituída na universidade a política de boas práticas e integridade de pesquisa na Unicamp, que visa promover a cultura de integridade ética em pesquisa, mediante as ações educativas, que é esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, disseminar e orientar os pesquisadores de forma mais acessível possível. Eu acredito que só na apresentação de hoje, vocês não vão ter o aprendizado de uma norma, como vocês têm feito, já fizeram de referência, agora é de citação. O que a gente faz é indicar os caminhos os caminhos corretos, os caminhos formais, os caminhos que a universidade nos fornece, para que vocês tenham condições de saber onde buscar, tá? Para fazer um trabalho ali dentro do que a universidade propõe, né? Porque muitos de vocês já sabem o que é uma referência, já sabem como é uma citação, vocês sabem a formatação de um trabalho técnico-científico, a maioria sabe, mas muitos ainda têm algumas dúvidas, né? E uma das ideias de nós estarmos aqui é de colocar a biblioteca à disposição de vocês. Caso vocês necessitem, nos procurem, venham presencialmente, porque depois da pandemia sumiram todos os alunos, o pessoal acha mais fácil procurar na internet, tem livro, tem periódicos, tem artigos. Ah, para que eu vou na biblioteca? Não, muitas vezes vocês acabam precisando de nós, e é isso que a gente quer, que vocês precisem de nós para poder orientar vocês da melhor forma possível. Então, dentro dessa política de boas práticas de pesquisa, tem a questão do compliance. Esse compliance é um conjunto de dispositivos no qual a Unicamp ela se compromete a seguir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência nos trabalhos que são produzidos aqui. Então, nós fazemos parte desse compliance, nós pegamos e cercamos vocês, olha, vocês têm todos esses procedimentos a serem seguidos, porque a Unicamp fez um compromisso com outras instituições para que isso ocorra, tá? As instituições que estão envolvidas aqui na Unicamp tem a Comissão de Integridade em Pesquisa, CIP, o Comitê de Ética, Comissão de Gestão de Dados, FUNCAMP, tem um código de ética. Todos esses aqui, na minha esquerda, são os órgãos da Unicamp comprometidos
envolvidos com a questão de boas práticas. E nos órgãos externos, nós temos aí o Governo do Estado de São Paulo, a FAPESP, FINEP, CNPq, a CAPES também tá ligada com CNPq, e se vocês forem ver FAPESP, FINEP, todos esses órgãos de fomento, eles prezam por isso, porque envolve bolsa de estudos, né? Muitos trabalhos agora são registrados na plataforma Brasil. Isso tudo ocorre para que haja veracidade nas pesquisas, né, e integridade e ética, principalmente. Aí, vocês veem, por um lado, a Unicamp, ela se compromete com as outras instituições de orientar vocês para que vocês trabalhem dentro das normas para produzirem o seu trabalho acadêmico. E também a pró-reitoria, todos esses links que eu estou passando para vocês, eu gostaria que vocês, numa outra oportunidade, com mais tempo, que vocês lessem, avaliassem, entrassem em cada um desses links para que vocês tenham, ter mais tempo de obter as informações com mais densidade. Ela se compromete com as outras instituições de que vai fazer os trabalhos, vai orientar os alunos de pós e graduação para que eles façam o trabalho dentro das normas. Tem a questão do disclaimer. O disclaimer é o quê? É que todas as publicações e manifestações de docentes, pesquisadores, servidores, técnicos administrativos e demais membros da comunidade universitária, em qualquer meio, universitário, página de web, perfis pessoais, ainda que relacionados a assuntos acadêmicos, são de exclusiva responsabilidade dos seus autores e não representam a opinião da Unicamp. Então, a Unicamp, ela se cerca dos órgãos, das instituições para se precaver, né? E o que vocês produzirem, independente de estarem relacionados com assuntos acadêmicos, é de única e exclusiva responsabilidade de vocês, porque o nosso trabalho aqui é orientar vocês a fazerem o correto. É assim que funciona. Esse parâmetro já está sendo implementado, né? E ele teve com base, foi implementado através da FAPESP, pelas boas práticas, né? Tem uma revista também da FAPESP. Eu estou passando todos esses links e com a esperança de que vocês vão consultar. Aqui na Unicamp, né, Faculdade de Educação, eu não sei se tem alunos de outras áreas, nós temos as comissões, o Comitê de Ética em Pesquisa. No nosso caso aqui, o que nós usamos é o Comitê de Ética em Pesquisa na área de Ciências Humanas, né? Os trabalhos, as pesquisas de pós, doutorado, qualquer trabalho que tenha uma pesquisa que envolva seres humanos, ela precisa passar pelo Comitê de Ética. E só após o Comitê de Ética, o aval do Comitê de Ética, que esses trabalhos são registrados na plataforma Brasil, só após esse aval, né, positivo do Comitê de Ética, é que vocês podem iniciar a coleta de dados de pesquisa. Na outra aula que eu fiz aqui no auditório, uma das alunas, ela perguntou, mas eu vou trabalhar com documentos, vou trabalhar com materiais, assim. E eu falei, nossa, eu não sei, aí eu preciso perguntar se precisa passar esse tipo de pesquisa pelo Comitê de Ética. Aí, conversando com a minha diretora, nós chegamos à seguinte conclusão. Se você vai trabalhar com documentos que têm acesso aberto, aí não tem problema nenhum. Mas se os seus documentos que você vai usar, dados de pesquisa, pertencem a um acervo particular, a um arquivo, na qual quando vocês vão fazer a consulta, vocês vão até o arquivo, vão fazer a consulta, vocês precisam assinar papéis, documentos para poder manusear e coletar dados daqueles documentos, então essa pesquisa precisa passar pelo Comitê de Ética, porque são dados mais restritos. O que está de acesso aberto, que vocês
coletam, né? Tem várias coisas na internet, vocês podem, né? Mas no caso, não. E pesquisas que envolvem entrevista, questionário e tal, tudo isso tem que passar pelo comitê para ver a legalidade do trabalho de vocês, para avalizar a legalidade do trabalho de vocês. Aqui são essas políticas que eu já falei, né? Que tem a da pesquisa da Unicamp. Aqui sobre as más condutas, que toda conduta de um pesquisador que por intenção ou negligência é considerada uma má conduta. Toda pesquisa que transgrida os valores e princípios que definem a integridade ética da pesquisa é uma má conduta. E as más condutas, elas não são confundidas com erro científico, cometido de boa fé, nem com divergências honestas em matéria científica. Então, vocês têm que se respaldar muito na documentação que vocês trabalham, na citação dos autores, referenciar os dados, sabe? Então, tem que ter, assim, um cuidado muito específico na hora de elaborar o seu texto. Condutas graves e frequentes. A fabricação de dados, né? Que a pessoa, às vezes, vai lá e faz uma coleta, fala que forja aí a quantidade, isso daí é muito feio, né? Isso aí vocês já sabem que não é correto. A falsificação ou apresentação de dados, procedimentos ou resultados de uma pesquisa que possa ser modificada, isso é muito grave. E todas essas más condutas levam ao plágio, né? O plágio é quando você utiliza a ideia ou formulações verbais, orais, escritas de outras pessoas e sem dar o devido crédito. Você pega, se apropria da ideia e deixa para lá, né? Mas assim como a internet ela favoreceu a recuperação de dados, também ela trouxe mecanismos para que a gente faça o cruzamento desses dados, para que a gente possa detectar o plágio. Então, o plágio é quando você copia trechos de produção de outra pessoa, pode ser palavras, e sem não mencionar a autoria, né, e mantém a ideia original. E pode ser até expressões artísticas que foram usadas em declamações, recitais, saraus, rodas de conversa. Então, às vezes você vai numa palestra, a pessoa da palestra falou uma frase legal, que você gostou. Ah, vou colocar no meu trabalho. Não. Ela que trouxe aquela frase, você vai pegar o nome da pessoa, da autora da frase, você vai pegar o nome da palestra, você vai colocar os devidos créditos, porque é assim que é o procedimento correto. Entrevistas também, às vezes a pessoa está fazendo uma entrevista e fala uma frase de efeito que dá aquele clique. Não, isso não permite que você pegue e use sem dar o devido crédito. Tá? Então, vocês, com tudo isso que eu tenho falado, essas situações de plágio, elas têm sido feitas com maior frequência e rigor por conta da exigência das agências de financiamento à pesquisa. Né? Já pensou você financiar uma pesquisa, um trabalho, uma bolsa de estudo baseada num plágio? E podem acreditar que deve ter ocorrido. Visando também a verificação de plágio, é para que as produções científicas elas tenham excelência, especialmente nos trabalhos acadêmicos. E também buscar trazer uma cultura, uma conscientização, uma reflexão para vocês sobre as vantagens de se realizar uma boa prática de pesquisa. E também priorizar e continuar, né, priorizando o respeito à propriedade intelectual de cada autor, que é um direito dos autores, né? Para isso, para que vocês permaneçam, para que vocês não incorram numa situação de plágio, é que nós fazemos a questão das normas, né? Basicamente, aqui na Faculdade de Educação, a gente trabalha com a ABNT. Então, tem a norma de citação,
a norma de referências bibliográficas e a norma de trabalhos técnicos, trabalhos acadêmicos. São esses números que estão aí. A de referência é a 6023 e a de citação é a 10520, que é a que nós vamos trabalhar hoje. Trabalhar, eu digo assim, nós vamos mencionar, mostrar o direcionamento que vocês devem acessar, os links que vocês devem acessar, para que vocês possam consultar, porque na BNT, essa norma ela tem 7 páginas. Então, vai lá, entra no site da Biblioteca Central, baixa a norma de citação e vai consultando. Tem um sumário, dá uma olhadinha no sumário e aí vocês vão consultando especificamente aquela citação que vocês estão fazendo. Hoje eu vou trazer apenas algumas, né, alguns exemplos de citação. Então agora, olha, isso vocês já sabem, vocês já sabem o conceito de plágio, certo? Então a situação que leva ao plágio muitas vezes a pessoa não conhece. Falta dos registros das bibliografias, né, consultadas. Não, bíblio é de livro, né? A gente fala agora referências, porque você consulta tudo, você consulta vídeo, você consulta periódico, vocês consultam além de materiais impressos, né? Não é só mais material impresso. E a questão do limite de prazos. Às vezes a pessoa está atrasada, não vou ficar citando, não, não vou fazer, e vai fazendo correndo o trabalho. Então vocês se programem, é por isso que vocês fazem um cronograma quando vocês entram no mestrado ou no doutorado, quando vocês entram na pós-graduação, para vocês respeitarem aquele limite. Nem sempre a gente consegue, porque a correria é muito grande, mas vocês sabem que aquilo lá é um limite para vocês ficarem atentos, né, o tempo que vocês têm para concluir. Então, vocês sabem que plágio é crime, né? Aí eu estou passando um link das leis de direitos autorais, se interem mais sobre o assunto. E o que a gente espera com isso? Conscientizar a todos vocês a questão da importância da ética da pesquisa, tá? É por isso que tem a Comissão de Integridade da Pesquisa, a CIP, que é aquela que eu apresentei lá dentro dos órgãos da Unicamp, que faz parte, né? Bom, aqui eu já entro para prevenir o plágio. Eu acho interessante vocês fazerem o planejamento das pesquisas de vocês. Vocês têm que trabalhar com a citação de autores, vocês têm que ter cuidado com a escrita científica de vocês e também se preocupar com a elaboração das referências. Aí eu coloquei bibliográfica, referindo-se especificamente a livro, mas não é. São várias referências, aí engloba tudo. Então, vocês precisam citar, vocês precisam escrever corretamente e precisam fazer a lista de referências. Conforme vocês vão coletando materiais, conforme vocês vão selecionando os livros, vai já elaborando a referência de vocês, já vai deixando pronto, porque no final, nossa, vocês têm que checar tudo, tem que bater a lista de referências bibliográficas com o texto que vocês fizeram. Então tem que checar. As referências estão lá, tudo que você colocou na referência tem que aparecer no seu texto, né? Devidamente anotado o ano, anotado página, ou apenas só a referência do ano, caso vocês façam uma citação indireta. Aqui tem mais uma instrução normativa que se refere a quando você está fazendo o seu texto e você vai defender, né? Então, antes disso, vocês têm que submeter o texto de vocês para que a biblioteca avalie a questão da similaridade textual. O que é isso? É para ver a porcentagem, porque é difícil um texto praticamente inédito. Você sempre vai se basear em uma pesquisa anterior. Então, nesse relatório,
o trabalho de vocês é submetido a um software que vai verificar a porcentagem de similaridade, tá? Então vai ter que ter uma análise prévia antes que vocês defendam. Então vocês têm que submeter esse relatório. O sistema que é adotado aqui na Unicamp é o Turnitin, tá? Se vocês entrarem na página da biblioteca da Faculdade de Educação ou nesse link aí, vocês vão ter um formulário que vocês vão preencher, né? Vocês, alunos, o seu texto já qualificou, já está indo para a defesa. Então, o que, que você faz? Você prevê uns meses antes, acho que 40 dias, eu não sei, e submete o seu relatório para esse software, que é o Turnitin. Aí, quando a biblioteca recebe o seu formulário, você precisa avisar o seu orientador, porque isso é você que vai ter que fazer, porque às vezes o orientador ele está muito ocupado, ele não tem tempo. Fala, olha, eu submeti o meu relatório, ele vai receber um e-mail, o seu orientador vai receber um e-mail, e ele vai autorizar. Não, eu quero que veja o relatório do meu orientando. Então, a biblioteca da FE que é responsável em verificar as teses e a dissertação. Vocês têm que solicitar essa verificação até 40 dias antes da defesa, né? Porque a Faculdade de Educação, ela não só faz a verificação de teses e dissertações da FE, ela faz às vezes a reitoria solicita para validação de diplomas do exterior. Então, é um serviço que demanda muito, por isso esse prazo, tá? E aí vocês têm o link do formulário que eu falei anteriormente para vocês, vocês vão submeter o formulário, avisar o seu orientador, olha, eu já submeti o formulário e você vai ter que, ele vai precisar autorizar para que a gente faça a avaliação pelo software. Aí o software faz a análise do que você, da sua escrita, de todo o seu texto, ela aponta o nível de similaridade, o que tiver a mais, o que for muito assim, você vai receber um relatório apontando, né, algumas questões, olha, precisa arrumar aqui, precisa arrumar ali, você não citou a referência na lista, você não fez a citação, não colocou na referência a citação que você colocou. Então, são coisas assim. E esses 40 dias é o tempo de você arrumar, caso necessário, o que foi apontado pelo Turnitin, tá? Então, aí vocês verifiquem o relatório e fazem as adequações que forem solicitadas. Aí você discute com o seu orientador para que vocês façam aquela filtro, né? Uma limpeza no texto para ele ficar afinadinho para a hora da defesa. Tem alguma questão sobre o Turnitin? Pois Eu não? queria perguntar se tem alguma orientação sobre o uso de inteligência artificial, Hum. que eu sei que é um tema Esse é bastante atual e que isso. gera, né, polêmica. Ainda agora foi recentemente, né, que começou essa questão, né, da inteligência artificial. O pessoal já tá pensando nisso, mas por enquanto nós estamos trabalhando aí com esse. Ao mesmo tempo que eu acredito que fizeram uma inteligência artificial para escrever textos, eu acho que vai fazer um verificador de plágio para tentar verificar se aquele texto é de uma inteligência artificial ou não. Tudo é Com possível. certeza. Então, nós estamos esperando, né? Mas isso deixa assim a gente chocado, né? Mas eu acredito ainda no ser humano. Mas surgiu essa dúvida porque nós mesmos estamos passando pela situação com os alunos, né? E a gente entende que tem, ou seja, mais conhecido, né, que esse chat, como é, GPT, Sim, e que eles podem utilizar até como uma forma de, sei lá, de melhorar os você textos.
Você dá aula para aqui ensino médio e superior. e eles já estão usando? Já até Hum. estão utilizando com outros professores, né? E eles, de alguma maneira, estão criando alguns projetos para utilizar esse aplicativo, programa, Sim. para otimizar textos, né? É assim, procurar Mas sinônimos, melhorar as frases, né? sim, E, talvez eu acho que seja ele nesse ponto ele está fazendo, ele está colaborando no processo de ensino-aprendizagem. uhum, É mais uma ferramenta, né, que os professores eles têm que adequar, né, porque daqui para frente, né, o que se espera. Mas eu fico pensando numa coisa, quando você usa essas ferramentas, você sabe que o cérebro, acho que não sei se fica meio preguiçoso de, então, de, de querer pensar, de querer. Outro dia eu tive uma. Só assim para. A gente já vê o celular, né? Quando você vai escrever, o pessoal do ensino médio já vai sair lá a palavra, clica, já faz a frase, eles nem pensam se está usando com S, com C, eles nem pensam sobre exatamente. isso, né? Então já fica assim. Outro dia nós fizemos, tinha uma menina que a gente conhecia e vamos dar um presente para ela. E nós demos um relógio de pulso. E a menina não sabia ver horas pelo relógio. Eu achei assim, mas como que eu não, como você não, eu não vejo pelo relógio, eu vejo pelo celular. Eu fiquei tão abismada, porque na minha época, né, vocês mostrar, eu aprendi a ver horas, a professora ensinava a ver horas no relógio. E eu falei, gente, olha só como é que são as coisas. Se for usado para uma ferramenta para pôr também essa questão de ética, para que os alunos saibam usar, eu acho válido. Mas é uma coisa para ser pensada, Sim, né? E aqui na universidade também. porque eu achava interessante até que soube de uma, não sei se é o mesmo ou outro aplicativo, Sim, que faz como uma espécie de paráfrase de um texto, né? paráfrase. E aí já isso implica, né, ter que saber se esse texto é original ou não. Sim, eu acho que Aí deve. já isso para mim foi bastante complicado de aceitar. Eu acho que a Unicamp ela vai pensar Com certeza. Uhum. com certeza, e a gente está sempre assim, não sei, logo eles vão dar um jeito aí para ajudar, porque senão não vai ter. Onde vai parar as ciências humanas? Onde vai parar a ciência desse jeito? Já está tanta coisa. A gente tem que saber filtrar, né? Uhum. Filtrar as informações que a gente recebe da internet, filtrar os textos. Nossa, a gente está vivendo um momento tão delicado, né, das relações, então vamos ver o que vem por aí. Bom, e depois que a biblioteca ela recebe o seu formulário, ela tem até 10 dias, né? Porém, devido às correções que deverão ser feitas, né, o prazo pode ser superado. Mas é importante que exista um planejamento. Então, quando vocês, eu não sei qual é a situação no cronograma de vocês, é, que vocês façam essa solicitação quando vocês estiverem em vias de qualificou, tem alguma coisa para arrumar, já faz isso logo para vocês terem essa segurança, né? O Turnitin, ele acaba sendo uma segurança para vocês, né? Porque ocorreram fatos, que não convém falar, mas antes dessa verificação, coisas desagradáveis na questão de pesquisa, fica muito feio, né? Mas vamos lá. Bom, agora eu vou entrar nessa parte dos compromissos que vocês têm com a universidade, dos procedimentos que vocês têm que seguir para formalizar uma pesquisa dentro da ética, dentro dos padrões que a Unicamp solicita. Tá tudo bem para vocês? Tudo certo. Tá, eu gostaria que vocês, por favor, que vocês consultassem esses links que vão estar disponíveis. Tem na página da pós, tem na página da biblioteca. Então, eu gostaria que vocês
antes de qualquer coisa, assim, dentro da possibilidade do tempo de vocês, vocês fizessem a consulta, tá bom? Essa citação bibliográfica, vocês já fazem referência, a citação de autor ou bibliográfica, o número é 10.520, né, de 2002. Ela ajuda na prevenção de plágio, ela é a menção de uma informação que foi extraída de outra fonte. São trechos de informações retiradas das publicações que vocês consultam para realizar o trabalho. Elas têm a finalidade de quê? De esclarecer e completar a ideia de vocês, ilustrando e sustentando as informações. Toda documentação consultada deve ser obrigatoriamente citada em decorrência aos direitos autorais e relacionada na lista de referências. Quando eu falo assim, tem que esclarecer, completar as ideias do autor. Eu costumo falar para as pessoas não realizar uma colcha de retalhos, tá? Tipo, autor tal falou assim, segundo o outro falou assado, e depois o outro falou de outra forma. Isso vocês têm que inserir, eu acho que parece até ingênuo da minha parte falar, mas eu já peguei trabalhos com essa situação. Vocês têm que colocar a ideia de vocês. Porque essas citações, elas são para completar as ideias e sustentar as suas afirmações, o seu ponto de vista. Então, é por isso que você faz um levantamento bibliográfico buscando aqueles autores que trabalham na mesma linha que você, aqueles autores que têm as ideias semelhantes às suas, que vocês admiram, aqueles atores bem da base mesmo, da referência. Por isso que quando vocês fazem o trabalho, vocês têm aquele levantamento, aquela fonte bibliográfica, os autores de peso. E daí vocês continuam e trazem, com esses autores, vocês agregam a ideia de vocês. Então parece um absurdo eu falar isso, mas algumas pessoas pensam que escrever um texto é fazer uma coxa de retalhos de citação, e não é. Bom, a base da BNT, ela está disponível lá nesse link da Unicamp, que é esse endereço que eu passei para vocês. Vocês só podem acessar essa base se vocês estiverem em casa, vocês podem acessar fazendo a conexão via VPN, né? Se vocês estiverem no ambiente da Unicamp, sem problema nenhum, vocês vão poder consultar essa citação. Não pode imprimir, não pode, né, fazer a baixa do arquivo, mas como são só 7 páginas, é perfeitamente possível de vocês consultarem sem qualquer dificuldade. Bom, eu tenho 3 tipos de citações. A citação direta. O que é a citação direta? Quando eu faço a citação direta, é quando eu peguei exatamente a transcrição literal daquilo que o autor falou. Aquele autor, a ideia dele é perfeita para o meu trabalho. Então você pega e coloca, né, aquela ideia exatamente, ipsis literis, né, acho que fala, exatamente como ele escreveu, mas cita o autor. Você vai citar esse autor. A citação indireta é aquela que o autor consultado, ele vem de encontro com a ideia de vocês, mas vocês acham que pode escrever melhor, acrescentar, vocês fazem uma paráfrase. Então, vocês modificam aquela ideia, centrada no que aquele autor que vocês consultaram falou, e vocês citam ele também. Nas duas questões, sendo direta ou literal, ou
uma citação indireta, vocês têm que citar o autor. Agora, essa citação de citação pode ser uma citação indireta ou indireta. A citação do APUD, que vocês usam APUD, é aquela citação que vocês não pegaram o material em mãos, que vocês não consultaram. Vocês pegaram num livro e aquele autor daquele livro citou o outro autor. Ah, que legal. Mas não, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá, olha na referência daquele autor que vocês estão consultando e busquem o original. Busquem o original, porque o APUD, eu já falo para vocês, que é um dos grandes problemas quando você submete o seu trabalho para verificação de plágio. Porque aí a pessoa citou e isso vai ser detectado, tá? Então, o quanto vocês puderem consultar o documento original, olhou na referência, ele falou sobre isso. Não, eu vou lá buscar esse documento e vai ler, né? Porque como eu falei para vocês agora, fica fácil de vocês acessarem as documentações, tanto livro como material. Se for de outra universidade, se for um artigo de outro lugar, tudo isso a biblioteca tem condição de trazer às mãos de vocês. Então não é desculpa. Só se for impossível, né? Só se for muito impossível, vocês façam a citação do APUD. Principalmente, ainda mais agora, como eu estou falando para você, a questão do APUD é um dos grandes problemas na hora de fazer o relatório, de emitir o relatório de verificação de plágio. Ele dá um grande índice de similaridade. Então já fica a dica para vocês aí. Aqui, nas citações diretas, que é aquela que eu escrevo igualzinho ao que está no livro que eu consultei, ou em qualquer outro lugar, ou qualquer link que eu consultei igualzinho, eu preciso colocar o ano e a página. E volume, se for o caso. Tá? Se for uma citação indireta, vocês não precisam consultar a página, colocar a página, mas vocês precisam colocar o ano, porque tudo isso vai ser checado lá na lista de referência de vocês. Quando vocês estiverem fazendo nas citações, se vocês quiserem suprimir um texto, vocês vão usar esse primeiro sinal, que é a supressão, né? Vocês não precisam escrever o texto todo. Você coloca ali o colchete, 3 pontinhos, fecha colchete. Quando vocês forem acrescentar algo, aquela citação ao texto, vocês colocam o colchete e escreve dentro, né, do colchete que vocês vão acrescentar. E se vocês quiserem dar um ênfase ou destacar, vocês podem grifar, usar o negrito ou itálico. Tá? Vocês podem fazer isso. Na norma, ela tem uma explicação do uso desses sinais para que vocês possam desenvolver o texto de vocês. Quando você tem uma citação que ela é pequena, ela vai até 3 linhas, você pode colocar ela dentro do texto. Ela vai ser inserida dentro do texto, com o mesmo tamanho da fonte, não vai diminuir. A fonte vai ser 12, né, que o pessoal usa normalmente, mas só que você vai colocar ela entre aspas. Observem aí esse primeiro exemplo. A minha citação, eu comecei a partir da educação militar, compartilhada pelos homens e mulheres, tal. Aí escrevi mais alguma frase, peguei só um trechinho. E daí eu peguei do Ponce, coloquei do Ponce, 1994, página 37, que estava isso daí. E depois, lá na minha lista, na minha referência, eu vou ter que colocar a referência completa do Ponce. Ponce 94, 37, aí vai ter o título, vai ter editora e tudo mais que completa uma referência. Observem que a minha citação, ela está indicada no final do texto. Entre parênteses, eu coloquei o autor dentro do parênteses com caixa alta.
tá? Gravem isso dentro do parênteses, com caixa alta você vai escrever o sobrenome do autor. E as citações, elas podem aparecer dentro do parênteses, fora do parênteses, no meio do texto, no início do texto. E isso é importante para vocês darem uma agilidade para o texto que vocês estão escrevendo. Porque se vocês só começarem segundo fulano de tal, conforme ciclano de tal, vai ficar um texto chato, tá? Então vocês têm essa possibilidade de estar colocando a citação de forma variada dentro do texto de vocês. Fica uma leitura melhor, não cansa o texto e fica mais harmônico. Vamos falar assim, harmonia no texto. Aqui nessa outra também, eu fiz uma citação pequena, que está no final, dentro do texto, dentro do parênteses, desculpa, e completa. Essa última aqui, ó, segundo Barbosa, eu já quis variar. Eu coloquei ele fora do parênteses, só que fora do parênteses eu vou escrever só com a inicial em maiúsculo. Pegaram essa diferença? Olha só. Citação direta, literal ou textual. Esse daqui eu já falei, que é a indicação do nome, ó, aquele já é o que eu falei agora anteriormente, vem fora do parênteses, né, a data e a página. Aqui quando eu coloco esse sinal aqui, é porque tinha alguma frase ou uma frase antes que não me interessou, eu só queria esse pedaço aqui. Então eu pego, faço a supressão, dizer que eu peguei só um trechinho, tá? Olha só, isso eu também já falei para vocês. Sobrenome dentro de parênteses e letras maiúsculas. Fora do parênteses, apenas a inicial maiúscula. Agora, quando a citação é maior do que? Maior do que 4 linhas. Vocês vão pegar, fazer aquele parágrafo recuado de 4 centímetros da margem esquerda. Na pós-graduação, lá no exemplar final, quando vocês entrarem pós-graduação, qualificação, exemplar final, tem lá um modelo da diagramação dos trabalhos de vocês. Margem, espaço entre linhas, páginas iniciais. Então, se vocês não olharam, uma outra oportunidade, dê uma olhada na pós, no link de exemplar final, para vocês verem como que vocês farão a disposição do texto de vocês, as páginas prefaciais e o conteúdo. Bom, aqui quando eu tenho uma citação longa, eu considero longa aquela que vai pegar mais de 3 linhas do meu trabalho, né? Então eu vou fazer um parágrafo recuado de 4 centímetros. Ele vai ser, eu vou usar um espaçamento simples e eu vou diminuir a fonte. Ela vai poder ser 10 ou 11. Antes e depois da citação longa, vocês dão um espaço. Eu escrevi o texto, dou um espaço, faço a citação e dou um outro espaço, a citação de um espaço simples, né? Para que ela não fique grudada com o texto. Isso deixa o texto limpo, não fica aquele texto todo remontado. Olha só a minha citação longa. Aí eu começo lá com um parágrafo a respeito da lei federal, tal. Aí eu vim com mais de 3 linhas aqui. Olha, usei 2 supressões, terminei aqui a minha citação e fechei, nunca esquecendo, dentro do parágrafo, letras maiúsculas, fora do parágrafo, letras minúsculas. Aqui eu tenho uma citação indireta. Bom, aí eu coloco aqui, segundo Desord 95, isso aqui é a opinião de Desord, mas só que ele não colocou citação nenhuma. Ele se baseou na ideia da Desord. De 1995, fechei, está lá na minha lista de referência, beleza. Segundo Ponce, aqui Ponce está fora do parênteses também.
faz aqui a ideia do Ponce e tudo, e citei e falei aqui o ano. Esse tipo de citação também aqui está errado, porque, olha só, isso aqui significa que o livro de 1997, ele tem 3 autores. Então, se o livro tiver até 3 autores, tiver 2 autores, eles têm todos que têm que ser citados, tem que fazer parte da sua citação. Você não pode só citar o primeiro, não. E todos eles separados por ponto e vírgula. Tudo bem aqui? Aqui aquela citação de citação que eu não quero que vocês usem, mas que, se caso não seja possível, seria Ponce, citado por Silva, 1994, aqui esqueci de fechar o parênteses aqui, declara que a instrução no sentido tal, bababá, bababá. Agora, o que vocês teriam que fazer? Lá na ficha, na lista de referência, você está citando Ponce e você está citando Silva, ok? Então, você tem a lista do Silva. O Silva é o livro que você está na mão. E o Ponce é o livro que estava citado no Silva. Então, você vai pegar a referência do Silva, fazer normal a referência dele, completa. Vocês fazem a referência do Ponce, normal. Ele vai estar lá na lista, na letra P, né? Na ordem alfabética, na letra P. Ponce fez a referência dele completa. Aí, depois, vocês colocam a palavra apude e em seguida vocês colocam a referência do Silva, completa também. Então, quando vocês usam, além de não ser para usar o citado por, quando vocês fazem a citação, vocês têm que fazer a referência desse modo que eu estou falando para vocês. Como que é? As duas referências, a referência completa de quem foi citado e a referência completa de quem citou, ligados, as duas referências ligadas pela palavra apude. Vocês conseguiram visualizar isso que eu estou falando? Isso você está falando na lista de referências, além de estar citado por no texto, né? Na lista de referências, caso vocês usem o recurso do apude, do citado por, porque vocês não conseguiram, vocês vão ter que unir essas duas referências. Tá, e aí eu vou deixar na ordem alfabética do Silva, que é quem eu consultei, porque eu não fui no Ponce. Então, você vai fazer assim, você vai fazer a ordem, você vai colocar o Silva lá na letra S. Só ele, na sua lista de referência. Silva, o ato de ler, 1994. Não, Silva, Ezequiel. O ato de ler, São Paulo, Cortês, 1994. Essa é a referência do Silva, ok? Então, ele está lá bonitinho lá no Silva, porque você usou o livro. Agora, você vai fazer uma referência do Ponce. Aí, o Ponce você vai colocar lá na letra P, vai pegar lá no Silva, no livro do Silva, você pega a referência completa, porque o Silva deve ter feito a referência do Ponce. E coloca a referência do Ponce na letra P. Ponce, tal, 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 tal. Título, cidade, editora e ano. Fez a referência do Ponce? Aí você coloca apude e copia aquela referência do Silva que ficou lá embaixo, você vai deixar ela lá e joga lá em cima, junto com o Ponce. Entendeu? Como elas ficam unidas lá no Ponce, pelo apude, ok? Mas isso, se vocês tiverem dificuldade e necessidade, na hora, vocês me procuram, tá? Vou quebrar a cabeça de vocês assim, não. Olha só, e essa aqui é uma citação de citação. Olha só como é que fica. Aqui, Barreto Apude Souza. Aqui é mais ou menos isso que eu falei para vocês. Você vai ter que colocar a referência completa do Barreto,
fazer o APUD e ligar com a referência do Souza, que está aqui. Aqui, gente, tem as notas de referência. Eu tenho as notas de referência, a de rodapé e as notas explicativas. Isso daqui são recursos que também vocês podem usar. Sabe? Quando vocês estiverem escrevendo, ao invés de fazer a citação, vocês criam uma nota de rodapé para fazer alguma explicação, que é a explicativa, né? Para esclarecer, comentar. As notas de rodapé, elas, você pode falar, colocar lá a tradução do editor. Então, vocês, as notas de referência indicam as fontes que foi consultada. Vocês podem usar aquele confira tal fonte, mas eu não aconselho muito vocês usarem as notas de referência, só quando muito necessário. Ah, esse material está disponível em, o acesso em, vocês usam. A não ser nas questões do pessoal da área de história, que eles usam muito as notas de rodapé, eu aconselho vocês não usarem, porque a leitura, você tá lendo e lá vai uma nota. Aí você abaixa aquela leitura para ler. Então, isso eu falo em termos de facilidade para leitura, né? Mas elas existem e se vocês fizerem uso dela também é válido, tá? Mas tem que usar com parcimônia, tá bom? Com coerência. Aqui, quando vocês estiverem citando e houver coincidência de nomes, porque vocês vão ter que usar. Olha, eu tenho vários autores com o sobrenome Barbosa. E normalmente vocês fazem o quê? Vocês, lá na lista de referência, vocês abreviam, né? Vocês abreviam. Se eu fosse abreviar o Cássio, ele seria Barbosa C, o Celso seria C também. Então, uma das coisas que eu aconselho a vocês é, lá na lista de referências, vocês não abreviarem, escreverem o nome completo do autor, tá? Mas se vocês optarem por abreviar, então vocês padronizem a sua lista de referências com o sobrenome dos autores, com os nomes dos autores abreviados. Só que quando vocês forem fazer a citação, vocês têm que observar isso aqui. Vocês têm que indicar, olha, aqui é um outro autor, não é o Cássio, né? Então, se eu colocasse lá no meu texto C e C, eu estaria dando assim a ideia de que eu estou falando do mesmo autor, e não é. Aqui é o Cristiano e esse aqui é o Cássio, tá? Então, esse aqui é um exemplo que vocês têm também lá na norma. E depois vocês podem verificar isso com mais tempo, com mais atenção. Mas é uma coisa que pode ocorrer, tá bom? Aqui, citações de diversos documentos de um mesmo autor. Por exemplo, o Reside, ele fez 3 livros no ano, né? No ano ele fez 3 livros. E aí vocês colocam, como é que vocês vão fazer? Vocês vão identificar por letra A, letra B. O Reside, ele vai ser lá na lista de referência, ele vai ser um próximo do outro, e aqui vocês vão dar a ordem alfabética pelo título, que Reside é o mesmo, né? Então vocês organizem alfabeticamente, o ano é o mesmo, então a ordem alfabética tem que ser seguida pelo título. Aqui são citações de sobrenomes de autores. Nesse caso aqui, são documentos, são livros de uma mesma autoria, que foi publicado em anos diferentes, né? Mas como ele segue uma linha, um assunto, então eu estou ali falando o assunto desses 3 livros, eu posso fazer a citação do Dreyfus todos os anos que constam na minha lista de referência. A mesma coisa aqui, ó.
Aqui é um livro com 3 autores, o Cruz, o Correia, o Costa. Então, essa é a forma de citação. Quando tem vários autores que estão falando do mesmo tema, mesmo assunto, cada um trouxe uma ideia que fizeram com que você construísse uma ideia única, mas todos eles colaboraram para isso. Então, você coloca eles, Fonseca e Oliveira, de 97, separando aquele grupo de autores por ponto e vírgula. Isso aqui é um livro, aí veio ponto e vírgula, outro livro que ajudou a escrever, ponto e vírgula, e o outro livro. Então, eu usei 3 livros me dando assim ideias para que eu escrevesse aquele trecho do meu trabalho. Então, eu faço uma citação só, mas com a citação de todos os autores que contribuíram para ela. E finalizando, o que eu deixo aqui para vocês, né? Como eu já falei, vocês precisam, só essas dicas, essas apresentações, essa falação toda minha, é mais para conscientizar vocês do compromisso da ética e dos padrões que você tem que seguir para a universidade, né? Quando vocês estiverem elaborando e construindo o seu trabalho acadêmico, para que vocês saibam que existem as normas que a universidade adota, existe o compromisso da universidade e o compromisso de vocês, para que vocês façam um trabalho de excelência, é lógico. E também para colocar a biblioteca à disposição de vocês, para qualquer situação, vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail, mandar as dúvidas de vocês por e-mail, que a gente atende. E aqui eu deixo, assim, no final, essas formas para iniciar um parágrafo de um texto acadêmico, que ajuda muito. Outra coisa que ajuda muito é vocês... Tem hora que o nosso repertório ele se esgota, né? Vocês, quando estiverem escrevendo o trabalho, usem um dicionário de sinônimos, né? Ajuda muito, enriquece o texto. E para assim, só para não ficar aquela citação segundo fulano, de acordo com, conforme não sei o quê, a gente acaba sempre usando os mesmos chavões, né? Então aqui, lá na Faculdade Network, tinha um bibliotecário que trabalhou lá, então ele trouxe esses primeiras iniciais aí de frases que podem ajudar a vocês a compor um parágrafo. Então, eu achei interessante colocar para vocês, né? E vai ficar disponível esse material para vocês lá na biblioteca. Dica: usar dicionário de sinônimos e construir o seu próprio dicionário, porque eu achei interessante que na aula passada veio uma aluna aqui, participou com a gente, ela falou que ela anota também as próprias... os termos que ela vai ouvindo em palestra, nos seminários que ela vai, ou leituras que ela faz, ela coloca isso porque ajuda bastante e sai um pouco daquele senso comum, né? Não sai muito, mas ajuda vocês a ter um texto mais criativo. Então, eu fico aqui finalizando com vocês, pedindo, por favor, para que vocês usem o site da biblioteca, que lá tem tudo que vocês precisam. Coloco eu, a Simone, o Vicente, à disposição de vocês para qualquer coisa, precisar elaborar um trabalho científico, dúvidas, porque por mais links que a gente coloca para vocês, olha, clica aqui, abre ali, vocês fazem, vocês procuram, mas a gente consegue tornar o caminho de vocês mais fácil, tá? A gente está aqui para isso. E também acessem lá as orientações normativas. Nas orientações normativas, tem várias situações. Tem a ficha catalográfica, que vocês vão elaborar no final do trabalho. Tem também o formulário do Turnitin, para vocês submeterem para o relatório de similaridade. Tem uma apostila de formatação de trabalhos técnicos científicos.
Dela eu também tirei essa última parte para vocês. Ela também traz umas dicas de formatação. Então, vocês não estão órfãos de trabalhos acadêmicos e nem de políticas de boas práticas em pesquisa, ok? Eu deixo aqui o meu agradecimento. Aqui, olha, é o link para vocês entrarem na ABNT. Se a gente tiver um tempinho, vocês já podem entrar na ABNT, dar uma olhadinha lá, se vocês tiverem. Ela é de 2002, ela só tem 7 páginas. Dá uma olhadinha lá, porque lá tem vários exemplos que vocês podem consultar. Alguma coisa que surgir de novo para vocês, que não esteja, que a norma não esteja contemplando, manda um e-mail para nós, fala, olha, eu estou com dúvida nessa citação, como é que eu faço? Como é que eu faço essa citação? Como é que eu faço essa referência? Tá? Então, o nosso trabalho de hoje é isso, para conscientizar vocês, que vocês reflitam em tudo que nós falamos, que vocês elaborem um ótimo trabalho, que vocês tenham sucesso na pesquisa de vocês, que vocês defendam com louvor. É esse que é o meu desejo.